Você já se perguntou se viajar aos 70 ainda é uma boa ideia? Descobrir novos lugares e curtir diferentes culturas pode ser emocionante, mas há perigos sérios que muitos idosos acabam ignorando até que já estejam enfrentando problemas. Conforme envelhecemos, nosso corpo e mente passam por mudanças que podem tornar as viagens mais cansativas, imprevisíveis e até arriscadas. Alguns acham que podem manter o mesmo ritmo de juventude, mas a verdade é que depois dos 70, viajar traz desafios únicos que podem transformar uma tão sonhada viagem em uma experiência estressante e, às vezes, até perigosa. Nesta mensagem, vamos abordar 5 motivos principais pelos quais viajar nessa fase da vida pode ser arriscado, desde problemas de saúde inesperados até armadilhas financeiras que podem acabar com suas economias. Ao final, você vai entender por que as viagens nessa etapa exigem mais cuidado e o que pode ser feito para se proteger caso decida sair por aí. Fique comigo até o fim, pois o último ponto é algo que muitos nem imaginam, mas que pode fazer você perder dinheiro, tempo e a paz de espírito. O primeiro grande problema é o aumento dos riscos de saúde e emergências médicas. Com o passar dos anos, nosso corpo se torna mais imprevisível e condições como problemas cardíacos, pressão alta e dificuldades respiratórias podem piorar de repente. Em casa, é mais fácil ter acesso rápido a cuidados médicos, mas quando se está viajando, principalmente em outro país ou em uma região desconhecida, conseguir o tratamento adequado pode ser muito mais complicado. Um problema de saúde pequeno, que seria facilmente resolvido em casa, pode se transformar rapidamente em algo sério quando você está longe do seu médico de confiança. Para muitos idosos, o risco não é apenas teórico, é real. Longas viagens de avião, por exemplo, podem aumentar as chances de desenvolver trombose venosa profunda, enquanto altitudes elevadas podem sobrecarregar o coração e os pulmões, especialmente se você já tiver algum problema pré-existente. Até mesmo uma simples desidratação ou exaustão pelo calor pode ter um impacto muito maior em um clima diferente. E como o sistema imunológico enfraquece com a idade, o contato com novas bactérias e vírus pode levar a doenças inesperadas. Por exemplo, imagine o caso do Antônio, 74 anos, que sempre adorou viajar. Ele planejou um cruzeiro com sua parceira, achando que seria uma forma relaxante de conhecer novos lugares sem muito esforço. Porém, no 4º dia da viagem, ele começou a sentir uma forte dor no peito. A equipe médica a bordo ofereceu os primeiros socorros, mas ele precisava de atendimento hospitalar urgente. Estando no meio do oceano, teve que esperar horas por uma evacuação de emergência até o porto mais próximo. Felizmente, ele sobreviveu, mas a experiência o abalou. O que seria uma viagem dos sonhos se transformou em um pesadelo, algo que ele depois reconheceu que poderia ter sido evitado com mais cautela. Além disso, muitos idosos acreditam que seu plano de saúde cobre tudo, mas acabam descobrindo, tarde demais, que não estão protegidos fora do país. Sem um seguro viagem adequado, consultas, cirurgias de emergência e até medicamentos básicos podem custar uma fortuna. Se você tem mais de 70 e está pensando em viajar, converse com seu médico, faça um check-up completo, discuta os riscos e não se esqueça de levar todos os remédios necessários. Pesquise também como funciona o sistema de saúde no MERSI. Destino e, se for para o exterior, garanta um seguro viagem que cubra desde evacuações de emergência até internações. Estar bem preparado pode fazer toda a diferença entre uma viagem tranquila e um desastre. Manter a saúde é fundamental para aproveitar a vida na terceira idade, mas os riscos médicos não são os únicos. O segundo ponto é a maior exposição a germes e contaminantes. Esse é um dos perigos mais facilmente negligenciados quando se viaja aos 70. Aeroportos lotados, aviões cheios, transporte público movimentado e restaurantes desconhecidos criam ambientes perfeitos para a proliferação de bactérias e vírus. Para os jovens, um resfriado ou uma dor de barriga pode ser apenas um incômodo passageiro, mas para os mais velhos, essas infecções podem levar a complicações graves, hospitalizações ou até danos de longo prazo à saúde. Uma única viagem pode expô-lo a mais germes do que você encontraria em vários meses em casa. E muitas vezes,
o sistema imunológico já não consegue lutar como antes. Estudos mostram que os idosos têm maior probabilidade de ter complicações com gripe, pneumonia e até resfriados comuns, principalmente quando se deparam com novas cepas virais vindas de diferentes partes do mundo. Aviões, por exemplo, são verdadeiros focos de contaminação. Com tantas pessoas próximas umas das outras, respirando ar reciclado por horas, é fácil contrair um vírus desconhecido para o seu organismo. E não para por aí. A segurança de alimentos e da água também é uma preocupação. Muitos ficam animados para experimentar a culinária local, mas ingredientes, temperos e modos de preparo diferentes podem causar problemas digestivos. Doenças transmitidas por alimentos, como norovírus, E. coli e salmonela, podem ser muito mais graves para o organismo envelhecido, causando quadros prolongados de doença, desidratação e um enfraquecimento sério do sistema imunológico. Enquanto os locais já têm imunidade contra certas bactérias, os turistas geralmente não possuem essa proteção. Algo simples, como beber água da torneira ou comer uma salada lavada com água local, pode resultar em uma infecção desagradável. Além disso, locais que parecem limpos, como banheiros públicos, quartos de hotel ou carros de aluguel, podem estar contaminados com germes em maçanetas, cintos de segurança ou bandejas. Idosos que dependem de bengalas ou andadores estão ainda mais vulneráveis, pois tocam essas superfícies com frequência. Então, o que fazer se viajar for indispensável? É importante tomar precauções extras. Usar máscara em locais muito cheios, lavar as mãos com frequência e carregar um álcool em gel pode ajudar a diminuir o risco de pegar um vírus ou bactéria. Prefira sempre água engarrafada ou filtrada, evite alimentos crus em locais duvidosos e opte por refeições bem cozidas para prevenir doenças. Em viagens internacionais, não esqueça de se vacinar conforme recomendado e de levar medicamentos essenciais para problemas estomacais ou respiratórios. Manter-se saudável na estrada é possível, mas requer atenção, planejamento e um sistema imunológico forte. Porém, os riscos de saúde não são a única preocupação. Há outro fator que pode impactar tanto o seu bem-estar quanto o seu bolso e sua tranquilidade. O terceiro ponto a considerar é o cansaço e as dificuldades de recuperação durante as viagens. Viajar pode parecer divertido, mas para quem tem mais de 70, o desgaste físico pode ser muito maior do que se imagina. Voos longos, check-ins, precoces, horários imprevisíveis e muitas horas caminhando podem deixar você exausto, às vezes por dias ou até semanas depois da viagem. Quando estamos cansados, nosso corpo fica mais vulnerável. A imunidade cai, a coordenação fica comprometida e o risco de acidentes ou doenças aumenta. Um dos maiores desafios é o sono desregulado. Dormir em uma cama desconhecida, lidar com hotéis barulhentos ou se adaptar a outro fuso horário pode dificultar muito o descanso. A privação do sono não só deixa a gente sonolento, mas também prejudica a concentração, enfraquece o sistema imunológico e pode até aumentar o risco de problemas cardíacos. Pesquisas indicam que idosos que cruzam vários fusos horários demoram mais para se recuperar do jet lag, o que significa que o cansaço pode durar muito mais do que o esperado. Essa fadiga persistente pode transformar uma viagem que deveria ser divertida em uma experiência miserável, deixando você exausto em vez de renovado. Além disso, ficar sentado por longos períodos em aviões, ônibus ou trens pode causar músculos rígidos, inchaços nas articulações e até aumentar o risco de trombose, principalmente para quem tem artrite ou problemas de circulação. As demandas de um passeio, carregar malas, fazer longas caminhadas e seguir um roteiro cheio, podem ser muito pesadas. Imagine o caso da Cláudia, 75 anos, que sempre adorou conhecer novos destinos. Depois de se aposentar, ela e seu parceiro planejaram uma viagem internacional, esperando que fosse tão prazerosa quanto as anteriores. Porém, após um voo de 10 horas, enfrentar um aeroporto lotado e se adaptar a uma diferença de fuso de 6 horas, Cláudia estava exausta antes mesmo de começar a aproveitar a viagem. No segundo dia, ela teve dificuldade para caminhar longas distâncias, se manter atenta nos passeios e precisava de pausas frequentes.
acabou passando semanas se recuperando da viagem, em vez de colecionar boas lembranças. Outro problema é manter a alimentação e hidratação normais. Muitos destinos oferecem comidas diferentes que podem causar desconfortos, e muitas vezes a hidratação adequada é esquecida. Até uma leve desidratação pode provocar tonturas e confusão, dificultando as atividades do dia a dia. A melhor estratégia, se a viagem for inevitável, é programar dias de descanso, se hidratar bem e evitar sobrecarregar a agenda. Prefira voos mais curtos com paradas, leve lanches saudáveis e reserve um tempo para cochilos. Acima de tudo, conheça seus limites e ajuste os planos de acordo. Afinal, uma viagem deve ser revigorante, não algo que o deixe exausto por semanas. O quarto ponto diz respeito ao maior risco de quedas e lesões. Com o passar dos anos, nossa coordenação, reflexos e densidade óssea diminuem, aumentando a chance de acidentes. Um pequeno tropeço em casa pode não ser tão sério, mas cair em um lugar desconhecido pode resultar em fraturas, internações prolongadas ou até problemas permanentes de mobilidade. Uma única queda pode mudar completamente a vida de um idoso, transformando o que seria uma viagem relaxante em um episódio doloroso e caro. Muitos não percebem como os ambientes de viagem podem ser bem diferentes dos que estão acostumados. Hotéis, cruzeiros e locais históricos podem ter pisos irregulares, escadas mal iluminadas ou superfícies escorregadias, que aumentam a chance de acidentes. Em alguns lugares, a acessibilidade é precária, o que torna tarefas simples, como entrar em um ônibus ou caminhar por ruas de paralelepípedo, bastante perigosas. Além disso, os serviços de emergência podem não ser tão rápidos ou eficientes quanto os de casa, o que agrava a situação de uma lesão. Imagine o caso da Mariana, 78 anos, que sempre sonhou em conhecer a Europa. Ela estava em excelente forma e costumava caminhar todos os dias, mas ao chegar na Itália, enfrentou ruas íngremes e irregulares que a surpreenderam. Em uma noite, ao sair de uma calçada mal iluminada, Mariana perdeu o equilíbrio e caiu forte, quebrando o quadril. Foi levada às pressas para um hospital local, onde os médicos recomendaram uma cirurgia. Além de ter que encurtar a viagem, ela passou meses se recuperando depois de voltar para casa. O cansaço acumulado também piora a situação, pois longos dias, refeições em horários irregulares e sono desregulado afetam a coordenação e aumentam as chances de quedas. Para reduzir esses riscos, escolha destinos com boa acessibilidade, evite áreas de terreno irregular e sempre use calçados apropriados. O uso de bengalas ou andadores, além de sapatos confortáveis, pode fazer uma grande diferença. Conhecer seus limites é fundamental, pois nenhuma viagem vale o risco de comprometer sua mobilidade a longo prazo. O quinto e último ponto trata do seguro viagem e dos riscos financeiros. Uma armadilha que muitos só percebem quando já é tarde demais. Não se trata apenas da saúde, mas também do bolso. Muitos idosos acham que, se algo der errado durante a viagem, poderão contar com o seguro ou com as economias pessoais. Porém, a realidade é que emergências médicas, cancelamentos de viagem e até golpes podem esvaziar rapidamente sua conta bancária. Para muitos, um único imprevisto pode transformar uma viagem bem planejada em um pesadelo financeiro, com despesas altíssimas e muita preocupação. Um dos maiores riscos financeiros é o atendimento médico no exterior. A maioria dos planos de saúde não cobre tratamentos fora do país, o que significa que, se você adoecer ou se machucar, pode acabar tendo que arcar com milhares de reais em contas, mesmo em lugares onde o atendimento costuma ser mais barato. Evacuações de emergência, como ser transportado de helicóptero para um hospital, podem custar dezenas de milhares. Sem um seguro viagem adequado, você pode se ver obrigado a pagar tudo do próprio bolso, ou pior, não receber o cuidado necessário. Além disso, há o problema dos cancelamentos. Muitos planejam suas viagens com meses de antecedência, acreditando que estarão bem de saúde quando chegar a hora. Mas a vida é imprevisível, e imprevistos podem forçá-lo a adiar ou até cancelar os planos. Infelizmente, companhias aéreas, hotéis e cruzeiros costumam ter políticas rígidas, sem reembolso para cancelamentos de última hora,
fazendo com que você perca uma quantia considerável. E não para por aí. Golpes e fraudes também são um perigo real. Idosos frequentemente são alvos de golpistas que oferecem serviços de táxi falsos, cobram preços abusivos por itens simples ou montam esquemas para roubar dados do cartão de crédito. Esses criminosos costumam mirar em pessoas que parecem menos familiarizadas com o local, sabendo que terão mais dificuldade em identificar a fraude. Em alguns casos, eles até oferecem pacotes de viagem fraudulentos, que se revelam armadilhas caras. Imagine o caso do Carlos, 76 anos, sempre cuidadoso com seu dinheiro. Ele economizou para realizar uma viagem dos sonhos a uma ilha tropical, planejando cada detalhe. Mas ao chegar, descobriu que o hotel reservado nem existia. Caíra em um golpe na internet e, quando percebeu, seu dinheiro já tinha sumido, deixando-o sem lugar para ficar. Ele precisou correr para encontrar uma outra opção, pagando o dobro do valor previsto, só para ter um lugar onde dormir. O que seria uma viagem relaxante se transformou num pesadelo financeiro que o perseguiu depois do retorno. Para se proteger, verifique se seu plano de saúde cobre viagens internacionais. Se não cobrir, invista em um seguro viagem confiável que abranja emergências médicas e cancelamentos. Sempre faça reservas por meio de empresas renomadas e desconfie de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. E por fim, seja muito cuidadoso com seu dinheiro enquanto viaja. Evite carregar grandes quantias em espécie, controle bem quem tem acesso aos seus dados bancários e nunca entregue informações pessoais a desconhecidos. Embora viajar seja empolgante, esses riscos financeiros mostram que depois dos 70 é preciso ter cuidado redobrado. Despesas inesperadas, golpes e a imprevisibilidade de emergências médicas fazem da viagem um jogo de azar que nem todo idoso está preparado para encarar. Mas isso quer dizer que você deve parar de viajar? Nem tanto. Em resumo, vimos 5 grandes razões pelas quais viajar depois dos 70 traz riscos sérios. Riscos que muitos só percebem quando já estão na pele. Desde emergências médicas repentinas e lesões até cansaço extremo, infecções e armadilhas financeiras, cada um desses problemas pode transformar o que deveria ser um momento de lazer em uma experiência caótica e perigosa. Embora viajar possa ser uma ótima forma de aproveitar a aposentadoria, a realidade é que, com a idade, é necessário um planejamento muito mais cuidadoso e atenção redobrada. Isso não significa que os idosos devem parar de explorar o mundo, apenas que precisam mudar a maneira como viajam. Em vez de encarar voos intercontinentais, passeios estressantes e destinos arriscados, talvez seja melhor optar por lugares mais próximos e seguros que não sobrecarreguem tanto o corpo. Visitar atrações locais, fazer viagens mais curtas ou escolher destinos com fácil acesso a cuidados médicos pode fazer toda a diferença na segurança e no prazer da viagem. Afinal, viajar deve enriquecer a vida e não criar problemas que persistam mesmo depois do retorno. Se você ou alguém querido está pensando em viajar nessa fase da vida, reflita bem sobre os desafios. Sua saúde está em condições de enfrentar a jornada? Você tem o seguro viagem certo para se proteger dos imprevistos financeiros? O destino escolhido é seguro e acessível para suas necessidades? Essas perguntas podem não ser as mais empolgantes, mas respondê-las honestamente pode evitar muito estresse e dificuldades no futuro. No fim das contas, viver bem não é só adicionar anos à vida, mas garantir que esses anos sejam cheios de qualidade, independência e tranquilidade. Se abrir mão de algumas viagens significa manter a saúde e a segurança, talvez seja melhor repensar antes de comprar a próxima passagem. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem. Adoraria saber o que você aprendeu e como pretende usar essas informações. Então deixe seu comentário. Seu feedback é muito importante e nos motiva a continuar compartilhando dicas úteis. Se achou o conteúdo interessante, curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais novidades. Obrigado pela leitura e até a próxima.